Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval. Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, produzido pela Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E hoje você vai conferir a entrevista com o presidente do Sindicato dos Servidores de Fiscalização Estadual Agropecuária de Alagoas, José Arnaldo. Ele fala sobre a paralisação da categoria que teve início na última quinta-feira e que é por tempo indeterminado. Também fala das reivindicações com relação ao reajuste salarial e ao plano de cargos e também sobre o risco da aftosa no estado. A entrevista você acompanha agora. José Arnaldo, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, você pode já começar falando quais os motivos dessa paralisação. Essa paralisação, Dayana, ela tem um objetivo bem específico. É cobrar do governo do estado o cumprimento do acordo que foi feito no mês de junho com os servidores da ADEAL, inclusive um acordo baseado numa proposta apresentada pelo próprio governo. É até irônico, né, uma categoria se mobilizar para uma greve, não para cobrar aquilo que a categoria propõe, mas para cobrar a própria proposta que o governo apresentou e a categoria aceitou. Então, nosso objetivo é esse, é que o governo honre o compromisso que assumiu com a categoria e cumpra o acordo que ele mesmo, né, apresentou a proposta. Nós submetemos à Assembleia, né, nós temos uma Assembleia no dia 21 de junho para deliberar sobre o indicativo de greve. E no esforço do vice-governador, que se sensibilizou com a questão, nos chamou para negociar e se comprometeu, inclusive formalizando a proposta apresentada pelo governo. Nós submetemos a categoria na Assembleia e foi acatada. Então hoje o que nós estamos cobrando do governo do estado é que ele honre o acordo. Seu próprio acordo. Exatamente, que ele honre o próprio acordo que ele propôs, que nós aceitamos. Qual teria sido esse acordo? O acordo é o seguinte, isso é uma reivindicação antiga, né? É bom que se registre que essa luta já vem há 4 anos. Né? Já vem há 4 anos, o governo do estado, né, sempre nos colocou desafios, metas para que os servidores da ADEAL cumprissem como condição para negociar salário. A agência foi criada com a tabela salarial totalmente defasada e inadequada à atividade de fiscalização. E quando nós assumimos, o primeiro desafio que o governo do estado fez foi que nós elevássemos o status sanitário, que naquela época, em 2008, era de risco desconhecido de febre aftosa, que entre outros programas, né, que a ADEAL executa, é o principal. Hoje, né, o principal foco da ADEAL é levar o estado para a zona livre de febre aftosa. Naquela época era levar para risco médio, que era uma demanda que o estado vinha tentando atingir há 10 anos. Então, em 10 anos, o estado não conseguiu um resultado que esse quadro que hoje compõe a ADEAL conseguiu em 10 meses. Né? Feito isso, o estado foi reconhecido como zona de risco médio de febre aftosa, que foi a primeira meta que o governo nos impôs como condição para sentar e negociar salário. Sempre reconheceu, isso aí nunca foi questionado da parte do governo, que o nosso salário é inadequado à atividade que é exercida, que é uma atividade de fiscalização. Exatamente. Mas eles nos colocaram essa meta e nós atingimos. Ao atingir essa meta, o governador ofereceu um café da manhã no Palácio, aquilo nos deixou, assim, de certa forma, confiantes de que aquele convite para tomar um café da manhã com o governador, inclusive com a imprensa do estado, né, a grande mídia aí divulgando, e ele assumindo publicamente que os servidores da ADEAL agora tinham um crédito com o governo. Realmente, né? Ia ser solucionado. Ia ser solucionado e que agora o governo, naquela época, né, atenderia o nosso pleito e definiria uma nova tabela de subsídios para a categoria. E, para resumir, essa história tem 4 anos. E o último, nós passamos por uma greve de 5 meses, de 2009, de outubro de 2009 a março de 2010, para cobrar o cumprimento. No final, por uma questão de bom senso, né, e de entendimento da categoria, que não fazia mais sentido em continuar aquele embate, aceitamos voltar para elaborar o nosso plano de cargos e aí já, né, cobrar a implantação do plano de cargos. Certo. Agora, com relação a essa questão do salário que você mencionou,
Eu queria que você falasse um pouco exatamente mais disso, qual foi a proposta que o governo apresentou. Exatamente. Também sobre essa questão do reajuste e do plano de cargos, que com relação ao salário a gente sabe que há uma distorção muito grande com relação ao que vocês deveriam ganhar e ao que realmente vocês têm ganhado. Aí, Dana, né, exatamente. Quando nós elaboramos o plano de cargo, inclusive por nossa conta, foi constituída uma comissão na ADA, uma comissão oficial com a participação dos servidores. Elaboramos o plano de cargo onde tinha essa nova tabela salarial. E agora, em junho, né, quando na iminência de deflagrar um movimento paredista, o governo apresentou uma contraproposta, né? A nossa referência era o piso nacional dos engenheiros agrônomos e veterinários, que fica aí em torno de R$ 5.600, e o governo apresentou uma contraproposta de R$ 4.000. R$ 4.000 para os fiscais, que são profissionais de nível superior, R$ 2.000 para os técnicos e agropecuária, e para os outros técnicos, que além dos técnicos de agropecuária tem técnico de contabilidade também. Então, os profissionais de nível médio técnico, 2.000, 50% do nível superior. O nível médio não técnico, 30%, R$ 1.200. E o nível fundamental passaria de salário mínimo para 880. Essa foi a proposta que o governo apresentou. A nossa proposta era R$ 5.600 para o nível superior, 60% desse valor para o nível médio técnico, 40% para o nível médio e 30% para o fundamental. Houve assim uma perda significativa em relação ao que nós estávamos propondo. Mas mesmo assim a categoria entendeu que era viável aceitar e esquecer esse embate com o governo, avançar mais na classificação do estado, né, dar mais uma contrapartida, elevar o status para a zona livre de febre aftosa, e então, né, quem sabe em outro governo poder pleitear alguma melhoria. Mas você poderia esclarecer um pouco para o espectador ter uma ideia, com relação a outros estados, como é que está assim, a diferença? A diferença salarial? Sim. Hoje o estado de Alagoas tem a pior remuneração do país. Tem alguns estados que têm uma remuneração, um salário base até menor do que o nosso, mas tem gratificações. Como o nosso é subsídio, ele não permite, né, incluir nenhuma gratificação. Então é uma aberração, né, da remuneração no estado de Alagoas, você ter subsídio, né, com um salário baixo. Porque subsídio se entende o seguinte, é uma remuneração onde você não pode incorporar mais nada. Mas isso só vale para quem ganha bem. Então quem ganha, né, tem um salário tão defasado quanto o nosso, o ideal era que você pudesse incluir algumas gratificações e melhorar essa remuneração. Então hoje nós temos o piso salarial, né, menor do país, e dentro do que foi proposto pelo governo, a categoria entendeu que era um ganho significativo e que valia a pena acatar a proposta. Então é até assim, paradoxal, né, uma categoria parar o serviço para cobrar que o governo cumpra a própria proposta que ele fez. E a categoria aceitou. Então é uma situação difícil para a gente fica triste, né? Porque o que nós queríamos era que estivéssemos todos trabalhando, satisfeitos, né, com a conquista que estava aí bem próxima. Nós vamos tratar de outros assuntos logo mais, depois do intervalo. Todo final de semana você está convidado a assistir o Doc CUT, espaço reservado para documentários produzidos pela CUT Alagoas e entidades parceiras. A cada mês você confere um documentário novo com os mais variados temas. Doc CUT todos os sábados às 11h30 da manhã e aos domingos às 1h30 da tarde. TV Com, 10 anos de compromisso com a sociedade. Nós voltamos aqui com a entrevista com o José Arnaldo, ele que é presidente do Sindicato dos Servidores da ADEAL. José Arnaldo, no bloco anterior você estava abordando a questão dos salários, da discrepância. Então, mesmo diante dessa defasagem dos salários, e vocês fazem essa greve, que é direito de vocês fazerem essa greve, e vocês ainda estão mantendo a porcentagem de 40% dos servidores realizando as atividades.
Existe, mesmo diante disso, ainda existe uma possibilidade do governo alegar que é ilegal essa greve? Olha, essa greve especificamente, Ana, nós acreditamos que a Justiça, né, vai reconhecer a legalidade. Normalmente o governo, né, em qualquer movimento paredista, a primeira providência é pedir a ilegalidade. Nós nos antecipamos diante dos fatos e das inúmeras provas documentais que nós temos, inclusive o próprio processo onde é relatado todo esse acordo, né, a proposta apresentada pelo governo e todo o esforço que a categoria fez para resolver a questão pelo diálogo. Nós esperamos, né, que a Justiça reconheça a greve como legal. O principal argumento que o governo usa, o principal argumento que ele usa diante da Justiça é a questão da saúde pública, que a ADEAL, né, fiscaliza a atividade agropecuária, mas os alimentos que a população consome dependem, né, da nossa fiscalização, os abatedouros, os laticínios, né, a aplicação de agrotóxicos, a comercialização, então todas são questões que estão ligadas à saúde pública, e ele argumenta que a ADEAL não poderia, né, os servidores não poderiam fazer greve por essa questão. Só que nós temos 60% dos servidores em paralisação e 40% em atividade, que garante o mínimo, né, legal de 30% do serviço que se considera essencial. E é bom que se frise também o seguinte, Diana, a ADEAL não tem só os servidores efetivos. Esses 60% que estão em greve é de um total de 172 servidores, mas a ADEAL tem 340 servidores. Então nós temos, na verdade, em torno de um terço, porque tem 113 servidores que são cedidos da CARP, tem uns comissionados, mas é uma turma que, né, não está diretamente ligada à atividade. Agora o pessoal da CARP são engenheiros agrônomos, são veterinários, são técnicos agrícolas, que esse pessoal pode tranquilamente ser remanejado e cobrir, né, essa ausência temporária do pessoal que está em greve. Como estão essas atividades com essa porcentagem? Olha, a ADEAL, mesmo com esse contingente de servidores, nós temos consciência que ela precisa de muito mais. É uma das nossas reivindicações, né, desde o início, que o Estado contrate mais servidores efetivos. Inclusive, na nossa proposta de plano de cargos, a gente aumenta o quadro de 240 servidores, que é o quadro efetivo, para 436. Então, essas atividades, todas as atividades que a ADEAL fazem hoje, ficam comprometidas com a greve. Isso aí não resta dúvida. Né, é o ônus que a gente sabe que tem que ser pago para que o governo cumpra, né, o acordo que ele fez conosco, ou seja, que o governo tenha o bom senso de assumir as responsabilidades de governo que ele está deixando de assumir. Não somos nós, a responsabilidade de saúde. Se nós estamos parando, é porque houve uma imposição do governo para que nós fizéssemos isso. Não tem a menor dúvida que a sociedade, né, o produtor, o consumidor, compreende que o servidor da ADEAL é um grupo de servidor que tem dado respostas à sociedade, né, tem cumprido a sua função institucional. Infelizmente, todo o esforço que nós fazemos durante meses a fio, com dedicação, com boa vontade, esse governador nos força a jogar esse esforço por terra quando deixa de assumir essa responsabilidade de governo, que ele precisa compreender isso. Inclusive essa questão da febre aftosa. A febre aftosa, que é o carro-chefe, vamos dizer assim, hoje é o carro-chefe da ADEAL. É o grande objetivo do Estado, porque isso causa um impacto econômico muito grande. Nós temos uma genética bovina aqui de excelência, que está deixando de trazer dividendos para o Estado, porque nós não podemos vender para outras regiões. Então, pessoas que dedicaram a vida inteira, 30, 40 anos fazendo seleção genética no seu rebanho, hoje está levando prejuízo porque o governador do Estado não consegue entender as responsabilidades de governar, porque isso é de interesse da sociedade. E outra, Diana, Alagoas não exporta... Alagoas seria uma zona livre. Exatamente, porque com a zona livre, aí as fronteiras se abrem. O Estado poderia exportar essa genética para o mundo. Então você imagina os resultados, né, para a sociedade de modo geral e especialmente para a classe produtora rural. Para você ter ideia, a Alagoas não produz, não exporta carne, não exporta nada para outros países.
A gente exporta leite aqui para Pernambuco e para o Nordeste, mas carne nós importamos, inclusive. Só que o Brasil hoje deixa de negociar, deixa de exportar. O agronegócio brasileiro está deixando de arrecadar em torno de 1 bilhão e 200 milhões de dólares com comércio internacional, porque o Brasil não é uma zona livre de febre aftosa. E a última fronteira é exatamente aqui, o Nordeste, 7 estados do Nordeste. Exatamente sobre isso que eu iria perguntar, quais são as outras complicações que isso está causando? Se não for para a zona livre de febre aftosa. Olha, prejuízo, né? A gente sabe que não é o seu Joaquim, né, que está lá com 2 vaquinhas, que vai levar prejuízo pelo Estado não alcançar esse status de zona livre de febre aftosa, mas principalmente o produtor profissional, aquele que vem investindo há anos em melhoramento genético, que vem selecionando seu rebanho e que tem uma genética de ponta. Hoje Alagoas, apesar de ser um estado que tem um rebanho muito pequeno, mas é um rebanho de excelente qualidade. E esse produtor ele é afetado diretamente. O grande prejudicado pelo estado não avançar para a zona livre de aftosa é esse pessoal que está vendendo genética. Mas a própria exportação de cana, né, que é a principal atividade econômica do estado, se os nossos estados vizinhos avançarem para a zona livre e Alagoas ficar isolado, compromete inclusive as exportações da cana, porque alguns países não compram produtos agropecuários, sejam de origem vegetal, seja de origem animal, de regiões que não sejam reconhecidas como zona livre de febre aftosa. Agora, para finalizar, eu queria que você fizesse as considerações finais, lembrasse, fizesse um apelo ao governador a essa situação que não pode continuar, que vocês precisam ter esse reajuste salarial, o governo precisa cumprir o acordo dele, que você fizesse. Obrigado, muito obrigado. Eu queria me dirigir ao telespectador, à sociedade alagoana, primeiro compreender que o trabalho que a ADEAL faz é um trabalho de grande relevância para o Estado, que os servidores da ADEAL têm cumprido todas as metas que têm sido impostas à categoria e quem tem falhado nesse processo é o governador do Estado, porque tudo que ele nos propôs nós cumprimos, né? E ele, até o momento, né, já são 4 anos, eu acho que é tempo suficiente, né, para se cumprir qualquer acordo. E especialmente esse último acordo que nós fechamos, porque veio da parte dele, né? Até então era só reivindicação nossa. E nesse momento agora o que nós queremos é que ele entenda que é preciso assumir os compromissos com a categoria dos servidores da ADEAL, assim como com as demais categorias do Estado e com a sociedade como um todo. E que nós não queremos, de forma alguma, que o Estado seja prejudicado, mais uma vez, é bom que se diga isso, porque desde 2008 que o Estado vem sendo prejudicado, porque o governador nos força a parar o esforço que nós estamos empreendendo para cobrar o que é a obrigação dele. Então é importante que Teotônio Vilela, governador do Estado, né, se alguém puder levar essa mensagem para ele, né, gravar essa imagem, ele saber que os servidores da ADEAL não tem problema político nenhum com ele. A nossa luta é uma luta de interesse da categoria, ele sabe, ele já disse para a gente que tem certeza que o nosso salário é totalmente inadequado à atividade que nós exercemos. Então que fique claro, governador, o que nós queremos é que o senhor honre o acordo que foi firmado vindo do próprio governo e que foi aceito pela categoria. Então nós fizemos nossa parte e agora nós precisamos que o senhor faça a sua para que o estado de Alagoas avance para a zona livre de febre aftosa e todo mundo saia ganhando, porque com essa greve nós perdemos, o governo perde e a sociedade perde. Muito obrigado. Só mais uma coisa, que o sindicato daqui para frente, como vai assembleias? Não, nós estamos monitorando, né, passo a passo a mobilização. A greve é uma greve pacífica, ordeira, né, tá tudo tranquilo. Tivemos hoje de manhã uma reunião com o presidente da ADEAL, graças a Deus não aconteceu nenhum incidente e a gente espera que não aconteça, né, uma greve sem enfrentamento, né? O pessoal está paralisado no local de trabalho e o que a gente espera é que dure o menor tempo possível. Se o governador tiver bom senso, se não tiver bom senso, já é determinação da categoria, que nós sabemos os direitos que temos e nós vamos ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos
essa greve não é para ser mais uma greve, nós já estamos cansados de fazer greve. Então, essa é a última greve que nós pretendemos fazer na ADEL, pelo menos nesse governo. Então, que o governador nos atenda, né, e vamos todos trabalhar, que é o que nós precisamos. Okay, nós agradecemos a sua presença. Entrevistamos aqui José Arnaldo, presidente do Sindicato dos Servidores da ADEL. Muito obrigado. Confira as notícias dos sindicatos no quadro Giro Sindical com a apresentação de Juan Gonzalez. Olá, começa agora mais um Giro Sindical. Aqui você fica sabendo de tudo o que aconteceu na última semana da classe trabalhadora em Alagoas e da agenda dos sindicatos. A CUT e seus sindicatos filiados realizaram no último dia 2 um ato público em frente ao Tribunal de Justiça para denunciarem ataques e práticas antissindicais em Alagoas nos últimos tempos e que tiveram seu ápice com a prisão do presidente do Sindicato dos Médicos, Wellington Galvão, há 2 semanas. Os sindicatos ressaltaram que o Poder Executivo deixa de cumprir as promessas que fez em negociações com várias categorias de servidores públicos. A relação com o governo estadual ficou ainda mais crítica depois que o secretário de Educação, Adriano Soares, publicou uma nota oficial com ataques diretos ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação, o Sinteal. A Frente Nacional contra a Privatização da Saúde e Servidores realizaram um ato público na quarta-feira, dia 3 de outubro, em frente ao campus da Universidade Federal de Alagoas, contra a privatização do Hospital Universitário. Segundo a coordenadora da Frente em Alagoas, professora Valéria Correia, os integrantes do movimento pretendiam entregar um documento solicitando ao reitor, Eurico Lobo, que garanta a não assinatura do contrato que entrega a direção do Hospital Universitário à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Atualmente, o Hospital Universitário conta com 800 trabalhadores, o que corresponde a 42% dos servidores da Universidade Federal de Alagoas. Segundo a professora universitária, o reitor ainda não emitiu nenhuma resposta. Em assembleia histórica realizada na última quarta-feira, dia 3 de outubro, no Clube Fênix Alagoano, os trabalhadores em educação da rede estadual e o Sinteal marcaram mais uma vitória histórica na luta pela aprovação do plano de cargos, carreiras e subsídios da categoria, quando foi realizado uma reunião entre o secretário de Estado da Educação, comissão de representantes do Sinteal e da base da categoria, que deliberou a retomada das negociações entre o Sinteal e o governo do estado de Alagoas. O Giro Sindical fica por aqui. Mais informações você acompanha na página da CUT, no endereço www.cut-al.org.br. Tenham todos uma ótima semana. E essa edição do programa Eu Quero Ver termina por aqui. Continue nos acompanhando acessando o nosso blog euquerovercut.blogspot.com e também a nossa página no Facebook, programa Eu Quero Ver. Você também pode nos enviar sugestões de pautas e também críticas através do nosso e-mail euquerovercut@gmail.com. Tenham todos uma ótima segunda-feira e até amanhã. Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval.